como podemos educar a mente para permitir que a consciência reconheça os fluxos internos do nosso corpo. Me acompanhe nesse vídeo. No último vídeo, comentei sobre a possibilidade de interferir nos fluxos para aliviar ou minimizar muito o sofrimento. Só que, para a gente conseguir interferir nesses fluxos, a gente precisa percebê-los. E para percebê-los, a gente precisa exercitar essa percepção. Porque normalmente as sensações mais grosseiras do corpo é como se fossem energias mais fáceis de perceber. E quando a energia ela passa a ser bem sutil, bem refinada, a gente tem que treinar a consciência. Isso, é claro, através de um treino da mente para perceber. E quanto mais a gente exercita esse treino, mais perceptível essas sutilezas passando por dentro do corpo. Hoje eu vou trazer uma proposta prática também para fazer esse exercício. E não tem como fugir de um dos pilares de qualquer prática de desenvolvimento, que todas as culturas, as tradições valorizam muito, que é a concentração. A concentração, que a gente poderia chamar, trazer aqui para o centro, por isso eu vou chamar de centramento. Centramento que também é a raiz da palavra, se vocês procurarem o conceito, principalmente o termo latino, chama de centramento à meditação. O termo meditação se refere ao centramento. E para fazer centramento, eu tenho que trazer a mente para um único ponto. E trazer a mente para um único ponto, para a consciência poder observar. Vocês estão percebendo que aqui eu estou fazendo uma diferenciação entre mente e consciência. A mente é uma ferramenta, é como se ela fosse um veículo onde a consciência vai passeando. A capacidade de perceber coisas diferentes é a capacidade de colocar a mente em lugares diferentes, porque ela leva a consciência e a consciência faz a percepção. É dessa linguagem, ou nesse conceito, que eu gostaria que vocês me acompanhassem. Por exemplo, todo centramento tem uma prática muito comum, que a gente começa sugerindo que se observe a respiração. Por que se faz isso? O primeiro objetivo é por quê? Porque a mente, quando ela está acompanhando a respiração, o vai e vem, o fluxo de ar, ele é facilmente perceptível pela mente. E como é um vai e vem, o ar entrando, o ar saindo, o que acontece também? Ela tem um movimento. Então são dois pontos aqui importantes. A mente tem algo para ir e vir, ela não precisa parar totalmente, porque ela não suporta parar totalmente. E o outro aspecto é que o movimento é mais fácil de ser percebido. Então esses dois elementos, para começar qualquer centramento, é importante. Por quê? Porque você vai fixar a mente nesse vai e vem da respiração, a mente vai perceber algo, então ela se acalma um pouco. Porque se deixar a mente solta e você não concentrar, ela vai ficar passeando normalmente sobre superficialidades e curiosidades do cotidiano, e que normalmente estão para fora, por mais que o raciocínio, o diálogo seja seu, mas ela está fazendo essas incursões na dinâmica, na vida, no aceleramento do dia a dia, mas que não te traz para a percepção do corpo e muito menos dos aspectos interiores do organismo e de todo o seu ser. Portanto, fica muito difícil você perceber o fluxo se a sua mente estiver esparramada, acompanhando uma dinâmica muito acelerada e longe de você. Então, como eu vou propor para vocês, como alguém pode interferir nos fluxos se não der esse passo inicial? E é dele que eu estou falando hoje. A mente superficializada, a mente solta, é mais ou menos como uma folha no dia de vento. Ela vai ganhando os contornos, os movimentos de acordo com o que está acontecendo aqui fora. E se não tiver nada, nenhum ponto de fixação, essa folha, ela vai não onde ela quer, ela vai não onde é o melhor, ela vai onde o vento vai.
E quando eu falo do meu desenvolvimento individual, da minha percepção, eu tenho que, no mínimo, começar com a capacidade de fixar a mente em um ponto, e isso se chama de centramento, trazer para o centro, ou a palavra-chave aqui é concentração. A mente, inicialmente, vai resistir muito à disciplina da concentração. Por quê? Porque ao concentrar, você está diminuindo, você está reduzindo, você está disciplinando alguém que andava do jeito que queria, da forma que queria o tempo todo. É mais ou menos como tirar uma criança do parque de diversões no auge da brincadeira. É isso que acontece. Vai ter grito, vai ter escândalo, só que lembrando que essa criança está dentro da sua cabeça. Só com disposição e uma prática um pouquinho regular que a gente consegue transpor essa barreira. E hoje eu vou trazer uma proposta de um treino de observação de percepção que também serve como concentração, também serve como desenvolver a percepção. Não está centrada na respiração, que é o início clássico, mas trabalhar com a imagem e fazer uma diferenciação dessa imagem, dessa percepção. A mente, ela trabalha muito com a imagem visual. Uma imagem visual do olhar que eu estou para um objeto, e quando eu fecho o olho, essa imagem visual continua aqui na minha mente, mas não deixa de ser visual. Então eu estou usando o sentido da visão. Vou dar um exemplo do que é uma técnica de concentração. Eu estou olhando minha mão. Estou olhando minha mão. Observo os detalhes da minha mão. Nesse momento eu só observo isso. Isso é uma imagem. Então é visual essa imagem. Eu estou recebendo essa imagem de fora. Agora eu fecho o olho e tento reconstruir essa imagem aqui na minha mente. O quanto eu lembro, o quanto eu memorizei dos dedos, dos detalhes da minha mão. Olho a minha mão de novo, completo o que faltou e fecho o olho. É uma técnica muito eficaz para você poder trabalhar com a concentração e desenvolver uma base de concentração e percepção. Só que tem um detalhe importante. Eu estou trabalhando só com a imagem, sentido captação de fora, e uma imagem que eu reproduzo aqui dentro. Isso é percepção do ambiente externo e uma reconstrução de memória desse ambiente externo. E isso é um produto diretamente ligado à mente. Tá? E podemos parar por aqui enquanto técnica de concentração. Mas se eu quiser trabalhar e progredir para uma técnica de percepção que vai além do sentido visão e além do olhar e começa a envolver todo o ser, principalmente todo o sistema nervoso, eu vou buscar essa imagem, por exemplo, como é que o meu cérebro enxerga a minha mão. O que eu falei para vocês, o que vocês fizeram é uma forma do sentido visão e uma área muito restrita do cérebro enxergar a própria mão. Quando eu fecho o olho e começo a sentir a minha mão, então eu estou fechando o olho, apaguei a imagem que eu tinha, mas agora eu começo a sentir a minha mão. Então eu vou sentir os dedos, eu consigo diferenciar os dedos? Se não consigo, eu faço pequenos movimentos. Eu consigo observar a temperatura, está quente, está frio. A sensação que a minha mão é grande, que ela é pequena. E outras percepções ou sensações que eu tenho aqui. A partir desse ponto, você já não está trabalhando com um fator externo de imagem e de memória. Você está trabalhando com o quê? Com uma percepção interna, porque olha como o cérebro vê a sua mão. O homúnculo, por exemplo, é uma representação
do sistema nervoso. Então o cérebro, enquanto o sistema nervoso, não só o campo visual, vê a mão dessa forma. Percebe quão grande é a diferença e como a gente pode estar iludido com a visão, a imagem visual que tem e o verdadeiro sensório que existe no nosso corpo. Essa é uma prática muito simples. É tão simples que a maioria das mentes não gosta de fazer. Por quê? Porque mente não gosta de simplicidade. A mente gosta de algo muito complexo. Tudo bem que ela não vai exercitar, mas ela tem uma sensação de pouca atratividade para algo que é simples. É importante a gente tomar cuidado com isso. Porque a maior parte das coisas funcionais, elas são simples. Mas voltando nesse ponto aqui, eu chamo a atenção porque essa é uma maneira de começar a perceber as formas que existem no nosso corpo. Em alguns momentos, em alguns vídeos eu já comentei a capacidade de identificar formas, porque quando a energia condensa, a energia materializa, ela deixa uma forma. E se eu tenho treino, se eu faço o treino de identificar por esses sentidos, eu começo a identificar formas que existem no nosso corpo. Então, essa é uma percepção de forma que você pode fazer em qualquer parte do corpo. Se você fechar os olhos nesse momento, você pode rastrear o corpo. Talvez você não perceba muitas formas, mas com o passar do tempo, você vai começar a identificar uma, outra, e normalmente onde existem mais terminações nervosas são mais fáceis de perceber. Por exemplo, lábio, rosto, mãos, pés, áreas que têm pouca inervação comparada a essas, vai ter que treinar um pouco mais, porque quem comunica todos os sensores nervosos que estão na periferia do corpo, eles podem ser acessados, mas nunca pelo pensamento, nunca pela imagem, é sempre pela sensação. Então vale a pena treinar. E depois que eu comecei esse treino, depois que compreendi essa dinâmica, eu desenvolvi uma ferramenta que a partir daí eu começo a interferir nos fluxos. Essa é a proposta para o dia. Num próximo vídeo, eu vou ampliar esse exercício para um outro nível de percepção, para usar já na prática e interferir nesses fluxos. Mas esse precisa ser compreendido e em seguida eu passo outro para vocês. Um abraço e fiquem na paz. De preferência, consciência para dentro também, não só para fora.